paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui iniciando um podcast aqui. Estamos aqui com o nosso pastor Luiz Lima, pastor presidente. E hoje nós estamos aqui com um tema a respeito sobre o amor, falar um pouco sobre o amor, falar um pouco sobre a obra de Deus. E hoje nós vamos estar fazendo algumas perguntas aqui, e ele vai estar nos passando essa experiência. É um pastor que já tem uma história, já tem um legado, e hoje nós vamos estar aprendendo alguns legados com o nosso pastor. E eu passo aqui a oportunidade para ele falar, se apresentar, e nós vamos já aqui fazer umas perguntas para ele. Pastor Luiz. Queridos, a paz do Senhor a todos. Nessa oportunidade eu quero agradecer a Deus. Estamos aqui com este podcast e temos hoje um assunto muito importante, que é sobre o amor. Toda vez que nós falamos sobre o amor, nós não estamos falando só de um sentimento, tá? O presbítero Ribamar, uma honra estar aqui com ele, e já quero começar dizendo, quando se fala de amor, amor não é só um sentimento. O amor, ele é um mandamento. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, meus amados. Então nós vamos aqui já fazendo a nossa primeira pergunta ao nosso pastor. E a primeira pergunta, pastor: alguém que não tem amor consegue ser abundante na obra de Deus? Não, é impossível uma pessoa que não tem amor possa ser abundante na obra de Deus. Primeiro, porque a obra de Deus, ela é feita com amor, e o amor ele é a base. Paulo disse que a gente poderia ter todos os dons. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, diz sobre o amor. Não adianta termos todos os dons e não termos o amor. Tá? O amor, ele tudo suporta. O amor está acima de tudo. E Deus é amor. Muito bem, meus amados. Aí é uma pergunta respondida, muito bem respondida, que a gente sabe que o nosso próprio Jesus, para ele vir na terra, ele teve que ter o amor, né? Para sofrer, para padecer, para que hoje nós tivéssemos essa oportunidade, esse livre arbítrio, esse livre acesso de adorar o nome do Senhor. E desde já a gente já vai com mais uma pergunta para o nosso pastor, já um pastor experiente de obra, já passou por várias dificuldades, várias lutas, várias tempestades, e por causa do amor que ele teve à obra do Senhor, hoje a obra de Deus está de pé, nosso pastor está de pé, sempre conta o testemunho. E nós vamos fazer mais uma pergunta a ele nesta tarde. Pastor, a pessoa que ela não tem o amor, ela consegue ser uma pessoa fiel na obra de Deus? Ela consegue ser uma pessoa perseverante? Não consegue, porque como nós estamos falando, o amor é a base, o amor acima de tudo. Primeiro, foi falado aqui sobre o amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, que enviou ou que ofertou o seu Filho unigênito, para que ele viesse, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje a vida eterna só existe por causa do amor de Deus. Nós só temos vida eterna porque primeiro Deus amou. E nós só o amamos, como a Bíblia diz, porque Ele nos amou primeiro. Então, para fazer a obra de Deus e ser fiel, tem que ter o amor. A pessoa que tem o amor, ela é uma pessoa
que colabora na obra de Deus, é uma pessoa que presta serviço sem medir esforço. Ela enfrenta chuva, ela enfrenta sol, ela é uma pessoa ofertante, ela é uma pessoa dizimista, porque tudo isso vem pelo amor. Tá? Tem que ter o amor. A pessoa que vai fazer o trabalho da obra de Deus, ela tem que ter amor, presbítero Ribamar. Quando Jesus veio, ele veio por amor. Ele se entregou por amor. Ele sofreu por amor. Ele padeceu por amor. Ele foi traído porque ele amou. E ele amou todos. Até aqueles que o traíram, até aqueles que se levantaram contra ele. E ele amou a todos. Então Jesus falou assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus perguntou 3 vezes. Na primeira ele disse: se tu me amas, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Na segunda e na terceira ele diz: ovelhas, porque cordeirinhos eles não têm lã. Cordeirinho eles necessitam ser carregados, eles necessitam ser cuidados. Primeira coisa que Jesus está falando para Pedro é se ele cuidaria do rebanho sem interesses próprios, porque cuidar da obra de Deus interessado é muito fácil. Tem pessoas hoje que querem fazer a obra de Deus, querem pastorear, querem liderar, mas se tiver o recurso financeiro, não querem ir pela fé, não querem ir pelo amor. E é muito fácil com recurso financeiro. E hoje nós vemos que muitos eles querem estar de frente da obra, a obra que o Senhor confiou, por dinheiro, por fama, pelo sucesso, mas por amor hoje são poucos. Só mesmo os remanescentes que querem estar cuidando do rebanho de Cristo por amor. E todos aqueles que fazem por amor, eles são recompensados, tanto aqui na terra como no céu. Deus abençoa a todos. Interessante, né, que aquele que ama a obra do Senhor, ela é uma pessoa que ela não coloca dificuldade na obra do Senhor, né? Verdade. Ela não coloca dificuldade, sempre ela vai estar uma pessoa disposta, recebendo benefício ou não, mas ela vai ser uma pessoa disposta, sofrendo na obra, na dificuldade, na doença ou não, mas sempre ela vai estar disposta, porque isso se chama amor. Nós temos exemplo de Paulo, né? Paulo, que foi um grande homem de Deus, apóstolo, e ele sofreu tudo isso, não foi, pastor? Verdade. Quero que o senhor fale um pouco sobre o sofrimento de Paulo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo para nós acerca de amor. Ele tinha tudo para ser um homem bem sucedido na época. Ele poderia ser um homem de condição financeira muito bem, mas ele se dedica à obra do Senhor. Ele se dedica, ele se entrega. Ele sofreu apedrejamento, ele apanhou, ele foi preso, passou prisões, ele sofreu nudez, fome muitas das vezes, enfrentou enfermidades, enfrentou naufrágio, enfrentou serpentes. Tudo que você imaginar que Paulo sofreu, ele sofreu. Então ele é um exemplo de alguém que realmente fez a obra por amor. Por isso que ele prega, ele explica sobre a importância do amor, de termos o amor para podermos fazer a obra do Senhor. E ainda mais ele diz que tudo isso contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Então Paulo ele é um grande exemplo de vida, um grande exemplo na obra do Senhor para nossas vidas, para a nossa geração de hoje, porque hoje a gente vê muitas pessoas que ela pregam, cantam, faz muito movimento, mas muitas das vezes essa pessoa ela não tem o amor, faz por interesse, como já foi falado. E Deus ele está procurando aqueles que amam a obra de verdade. Deus ele está procurando aqueles verdadeiros que ainda adoram em espírito. E nós vemos esse testemunho em Paulo, no apóstolo Paulo, que ele fez tudo por amor. Paulo ele começou uma vida se entregando literalmente para Deus. A partir do seu encontro, ele se entregou para Deus
E dali em diante ele decidiu viver para Deus conforme Deus queria, mesmo nas dificuldades, nas lutas, sofrimento, mas ele se entregou e fez a diferença. E não é diferente para o nosso tempo de hoje. Nós temos que ser diferente, ter o amor na obra do Senhor, porque se nós não tiver amor pela obra do Senhor, nós não prevaleceremos, porque Deus ele procura aqueles que amam de verdade a obra. Muito bem, presbítero Ribamar. É isso aí, nós estamos aqui quase encerrando aqui esse podcast sobre o amor, e nós vamos lembrar que o maior sinal da vinda de Jesus hoje não são as guerras, não são os terremotos, não são as pestes, as doenças e nem a fome. O maior sinal da volta de Jesus é a falta de amor. Está escrito que o amor de muito ia se esfriar. Está escrito em Mateus 24, capítulo 24 de Mateus, versículo 12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito ia esfriar. Paulo falou sobre os últimos dias de homens avarentos, amantes de si mesmo, amantes do dinheiro. Então, hoje, a falta de amor pela obra de Deus, a falta de amor uns para com os outros, é o maior sinal da volta de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, temos que fazer a obra por amor. Todos aqueles que colocam a mão no arado por amor recebem recompensa. Deus abençoa, Deus exalta. Mas aqueles que fazem, que pregam, que cantam por dinheiro, esperando se lucrarem, serem ricos, esses já estão recebendo o seu galardão. Mas aqueles que fazem por amor às almas, esses receberão recompensa, porque não existe alegria maior do que você ver as pessoas sendo salvas através da pregação do Evangelho. E é festa no céu. Então temos que fazer a obra de Deus assim, por amor, dessa forma. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, meus amados, estamos encerrando a nossa participação aqui. Quero agradecer ao pastor Luiz, que esteve à disposição e aqui respondeu aqui a algumas perguntas, deu alguns exemplos aqui, referências bíblicas, e essa palavra ela foi especialmente ao nosso coração. Então, desde já, quero agradecer aqui a ele, agradecer a Deus por esta oportunidade.